Bom, enquanto não chega a época da gente viajar, o que é que a gente está fazendo? A gente passou aqui e vai comprar uns vasos, algumas coisinhas para a gente fazer a nossa horta em casa mesmo, tá vendo? Ó? Isso aqui é bom para aliviar a tensão, para desaparecer um pouco. A gente está pegando aqui a argila, né, que são as pedrinhas, fazer o filtro. Está pegando aqui o substrato, que é essa terra aqui. Uma ferramentinha também, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, né? O substrato, que é a terra, né? Ela já é uma terra que tem própria para adubo, já tem com adubo e tudo mais, né? Aqui, Silvana está pegando aqui umas sementes, né? Essa daqui é de manjericão, essa daqui é de espinafre e essa daqui é de coentro verde, verdão, né? Sei lá que é isso, mas coentro, né? Enfim. E aí aqui é pra gente praticar um pouco, né? Eu sugiro que vocês façam também aí. Faz isso em casa aí, né? Vai aprendendo aqui com os erros. Silvana tá ali escolhendo, é bem grande aqui, é bem amplo. Tá vendo? É bem legal. Tá bom? Então é isso. Vamos praticar. Vai ser com os erros que a gente vai acertar. Para nossa primeira horta a gente comprou aqui, né? Eu tinha falado lá 4 sementes. O que é interessante que eu estou observando aqui, no verso de cada semente, tem as instruções, tá vendo? Ó, cada uma delas. E é importante demais ler essas instruções. No YouTube, né, na internet, a gente tem bastante vídeo sobre isso, bem legal, por sinal, mas não deixe de ler. Por exemplo, vamos dar uma lida aqui no manjericão. Ele fala o seguinte: tem que ter um vaso de no mínimo 15 centímetros de altura, tá vendo aqui, ó? Aí o que é que ele fala? A gente coloca primeiro uma camada de argila, que vai servir como filtro, tá? Essa argila é para a água escorrer, né? Ele tem uma manta de bidim, essa manta aí é para justamente não deixar a terra descer, e a terra propriamente dita. Aí o que é que ele fala? Uma vez você colocando lá o substrato, ele fala que eu tenho que fazer um furinho de meio centímetro de altura, no máximo isso, tá? De profundidade, e colocar 3 sementes. Aí ele fala aqui que a germinação, ela vai de 4 a 14 dias, então esse é o período em que ele vai começar a nascer alguma coisa aí. Aí ele fala que eu tenho que deixar a planta mais alta e transplantar as demais, ou seja, você vai verificar das sementes que você colocou, as 3 sementes, tem uma que vai se destacar. Você deixa essa daí e arranca as demais, ok? E transplanta para outro vaso. No nosso caso, a gente deve jogar fora, eu não sei como é que a gente vai proceder, tá bom? Aí aqui ele fala que o tempo de colheita, ele vai 60 dias, se for no verão, e 90 dias se for no inverno, ok? E é legal porque ele tem um gráfico aqui embaixo, tá vendo? Então, no nosso caso, a gente está no Sudeste. O Sudeste é esse laranja aqui, ó, Minas, ou seja, Sul de Minas e São Paulo. E aí ele fala que eu posso plantar de janeiro a dezembro, ok? Então é isso. Vamos lá, vamos fazer agora a nossa primeira horta aqui. Nós elegemos essa área aqui para fazer a nossa horta, né? Vai ser a primeira horta. Aqui são as sementes que a gente adquiriu. E uma coisa bem interessante, né? É óbvio, né? Esse vídeo aqui é para quem nunca fez, porque quem fez, com certeza, tem muito mais prática, né? Tem muito mais... Mas, enfim, o importante é compartilhar. Então, aqui são as sementes que eu já tinha mostrado para vocês. Observe que atrás dela tem as instruções, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando do coentro. E aí ele fala, tá vendo aqui, ó, que tem que ser um vaso com no mínimo 15 centímetros de altura. Aí a gente vai colocar a camada de argila, né? Então, tá aqui, ó. A gente comprou argilas, que são as pedrinhas, na realidade. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aí depois da camada de argila, a gente vai colocar a manta de bidim, né? A manta bidim, cadê, meu Deus? Deve estar por aqui, daqui a pouco eu acho. Mas ela é uma manta, ela não vai deixar a terra ir embora, né? Sair do vaso. Depois da manta do bidim, aí a gente vai colocar a terra propriamente dita, o substrato. E a gente comprou um substrato já próprio para hortaliças. Aqui ele fala, tá vendo, ó? A germinação é de 7 a 21 dias, então ela começa a aparecer os brotinhos. A colheita dela é de 35 dias depois da plantação, né? Então ela vai ser colhida aí, se no verão, 35 dias,
E aqui tem umas instruções também, que ela tem que ter no mínimo 3 horas de sol por dia. Tem sempre que regar, e aí como é que a gente vai saber? É o teste do dedo, né? Então a gente passa o dedinho na terra, se tiver seco, aí a gente vai fazer a rega, tá bom? Aqui ele fala para alimentar com adubo orgânico mineral, mas a gente comprou já um substrato certo. Aqui a gente tem um mapinha que fala as épocas de cultivo, né, de plantação. Então, por exemplo, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, ou seja, é esse vermelhinho. E aí ele fala que eu tenho que plantar ou em janeiro, fevereiro e março, né? Então, um desses 3 meses. Ou então, se não conseguir plantar até março, eu só posso plantar de setembro a dezembro, tá certo? Isso é importante você observar para não ter problema. Uma outra coisa, isso aqui a gente aprendeu no curso de agrofloresta, que tem com os dos princípios a diversidade. Se você observar, aqui ele fala assim, ó, tá aqui, colheita 35 dias, tá? Vamos tomar por base sempre que eu vou plantar no verão. Então, 35 dias, esse daqui, ele está falando que a colheita é de 40 dias, essa daqui, ele está me falando que é de 60 dias, e essa daqui é também de 60 dias. Então, esses dois aqui, ó, eles concorrem, tá? Porque o período de colheita deles são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Nós compramos 2 vasos. Então, a gente vai fazer o seguinte arranjo para plantação. Então, esse daqui, ele nasce primeiro. Então, eu vou colocar, tá vendo aqui, ó, 35 dias. Então, né, em cada vaso, eu vou ter esse cara. Esse daqui, ele nasce com 40 dias. Então, vai ter ele também. E aí, em um dos vasos, eu coloco, como eles são concorrentes, então eu não posso plantar os dois juntos, né? Por quê? Porque assim, ó, quando eu colher esse cara aqui, que é o coentro, esse cara vai estar crescendo ainda. Quando eu colher esse cara aqui, aí esse aqui vai estar crescendo. Entendeu? Qual é a lógica? E aí no outro vaso, ao invés de ser esse aqui, vai ser esse daqui. Então, aí o que acontece? Quando eu, por exemplo, deixa eu virar de novo aqui, só para ficar um pouquinho mais fácil. Legal. Então, plantei os 3 na mesma época, ok? Show de bola. Aí, esse aqui, passado lá os 40 dias, 35 dias, ele vai ser colhido. Então, vou colher o coentro. Enquanto isso, esse daqui está nascendo. Então, o que eu faço? Aliás, enquanto isso, esse aqui está crescendo, esses dois, né? Aí, esse daqui eu vou colher. Chegar o período dele, que é depois de 40 dias, eu vou colher esse daqui. Quando eu colher esse daqui, então já tive colhido isso aqui. Então é só eu plantar de novo, ok? Porque ele vai começar a crescer. E aí esse aqui vai estar crescendo também. Quando chegar lá, passado lá os 60 dias, esse daqui vai colher e aí eu replanto esse. E aí você vira num ciclo, né? No outro lá, como eu falei, né? Então em um arranjo, no arranjo desse vaso, vai ter esses 3 aqui. E naquele outro arranjo lá, eu vou trocar, né? Então vai ser esse daqui, ok? Então é isso, vamos lá, vamos para a prática agora. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Aqui, deixa eu ver qual é o espinafre. O espinafre, nas instruções, ele fala que coloque 3 sementes, né, mantenha um distanciamento de 30 centímetros. Então, entre plantas, ela tem que ter um distanciamento de 30 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, tá aqui, 30 centímetros. Então, se eu plantar uma aqui, né? Então a outra vai ser plantada aqui. Eu não posso, por exemplo, plantar uma aqui e outra logo em cima, tá? Então, por causa do desenvolvimento dela. Então, obedeça bem as instruções que eles estão falando. Uma coisa que a gente, infelizmente, a gente vai fazer, mas aqui ele está falando que eu teria que ter uma altura mínima de 20 centímetros no vaso. No meu caso aqui, eu estou só com 17 centímetros, tá? Eu não vou sair agora para comprar outro vaso, não. A gente vai arriscar nisso, ok? Para ficar fácil da gente entender, então eu vou chamar um vaso de vaso A, ok? Então esse aqui vai ser o meu vaso A. E o outro vai ser o vaso B. Isso é para a gente poder ter facilidade, né? O que a gente plantou onde? Aí eu vou colocar aqui no vaso A, eu estou plantando coentro, espinafre e rúcula. E aí no outro vaso, coentro
espinafre e manjericão, ok? Isso aqui é só para a gente ter um controle fácil. Para ajudar, né? A minha esposa comprou essas ferramentinhas aqui. Tudo aqui a gente gastou R$98. Um dentinho, né? De repente passar ali. E aí tem duas pazinhas, ok? Então é isso. E eu vou aproveitar também e colocar a data para a gente saber quando foi feito o plantio. Então hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. Como eu estou plantando os dois na mesma época, então vou colocar só em um vazio. Então essa é a argila. Na realidade a argila ela vai servir para escoar a água, né? Para drenar, exatamente. Não precisa ser um volume muito grande, ele precisa apenas cobrir lá o fundo. Esse aqui é o bidim que a gente vai colocar sobre a argila. O bidim é justamente para não deixar a terra descer. Então a água passa pelo bidim, mas a terra não. Aí é só o comprimento do fundo, né? Não. Bom, agora é colocar o substrato. Então, só recapitulando. Tem como é o nome que dá? As pedrinhas, né? Que esqueci o nome. Argila. As argilas, né? Tem a argila embaixo. Aí a manta do bidim e agora a gente vai colocar o substrato. Pessoal, essa é a nossa primeira plantação, tá? Então, tem um monte de erro, vai ter, mas a gente quer aprender com os erros. Então, primeira vez que a gente está plantando hortaliça, né? Então, hortaliça? Desculpa, corrigindo, hortaliça. Bom, uma vez preparados os canteiros, né, o canteiro A e o canteiro B, agora a gente vai fazer a plantação. Então, nesse daqui, a gente vai ter o coentro, o espinafre e a rúcula. Esses casos aqui, a gente não precisa se preocupar com o espaçamento. A gente vai se preocupar com o espaçamento quando for o manjericão, que ele pede um espaçamento de 30 centímetros entre plantas. Então, agora a gente vai abrir aqui. Esse que você vai plantar qual é? A rúcula. Rúcula. A rúcula ele está falando o quê? Tem espaço ou não? Não. Não tem espaço. Mas ele diz o quê? Na instrução dele. Aqui, ó. Faça linhas com, no máximo, meio centímetro de profundidade. Então, a gente vai fazer uma linha com o dedo aqui, ó. Fazer uma linhazinha aqui com o dedo. No máximo, meio centímetro de profundidade. Faz de ponta a ponta. Aí, logo em seguida, ele fala o seguinte. Espalhe as sementes na linha e cubra com a terra, tá? Então, na realidade, como a gente vai plantar ele, o coentro, então, eu não sei o que você acha, Silvana, mas, por exemplo, um a gente faz mais por aqui, né? Um canto, né? E o outro pelo outro canto, o que você acha? E no meio a gente coloca a rúcula? Ou isso aqui é a rúcula? Essa é a rúcula. Essa é a rúcula. Então, põe a rúcula no meio, né? E nas pontas a gente coloca o coentro e o espinafre. Tá ali no máximo meio centímetro, ok? Legal. Isso. E agora a gente vai colocar as sementes. Aí você vai espalhando sementes, né? E aí, como eu falei, é só reforçando aí. A gente nunca fez isso, é a primeira vez. No meio aqui, eu vou colocar uma semente de tomate que a gente ganhou do Lucas, do curso de semeadores, para não perder essas sementes, que a gente não vai ter onde plantar. Então, a gente vai plantar aqui no meio, eu vou colocar umas 5 sementinhas aqui do tomate. E aí, para fazer esse consórcio, e com o tempo, vão sair todas as outras hortaliças e o tomate vai ficar. Legal.
Ela aqui, ó. Ai, que bonitinha. Cadê? Ai, meu Deus. Tamanho de nada. Ah, aqui, ó. Que legal. Olha lá. Tá vendo, ó? A gente tá distribuindo aqui. Obviamente que nem todas vai pegar, né? Então, por isso que a gente planta aí no... bem mais que uma. Legal. Aí você falou que vai plantar o tomate. No meio, bem no meio aqui. Tá. Entre as rúculas, ela vai plantar a semente de tomate. Essa semente de tomate, como ela falou, a gente ganhou aí no curso que a gente tá fazendo aí com o Sítio das Mangueiras, lá com o Kleber, com o Lucas Machado. Então ela tá colocando lá entre as rúculas umas sementezinhas de tomate. Vamos ver o que é que vai dar, né? Eu vou, de tempos em tempos, eu vou estar passando um vídeo para vocês, mostrando aí isso, de como está a evolução dessa horta aqui. Então, tudo que a gente fizer em prol do nosso sítio, a gente vai estar postando para vocês aí. Mas só uma dúvida, se você vai colocar lá, não vai colocar mais não, né? Ele fala sobre o espaçamento. É meio centímetro. Meio centímetro, espaçamento da tomate, tá bom? Agora ela vai fechar essa... Não, desculpa, meio metro, perdão. Meio metro, tá? Meio metro. Então, no caso do tomate, é meio metro entre tomates. Então, não posso ter um outro tomate a menos de meio metro. Agora você vai fechar, né? Isso. Deixa eu pegar o garfo. Não, o garfinho não, a pazinha. Então, a gente vai colocar em cima, depois a gente vai borrifar com água. Então, essa é a primeira semente que a gente está colocando nesse canteiro. Lembrando que serão 3 sementes aqui, ok? Legal. Então, essa semente de manjericão, ou de rúcula, ela só vai ficar nesse, né? Porque ela tem o mesmo período de colheita do manjericão. Mesmo ciclo, né? Então, esse cara aqui, ele tem um ciclo de 60 dias, é a rúcula, tá ok? Ó? Então, plantada a rúcula, de semente. Quando for plantada de semente, ela fala lá, 40 dias de colheita. Essa daqui é 40 dias. Então, a rúcula, 40 dias. Essa daqui é o espinafre. É o espinafre, 60 dias. Deixa eu ver aqui, só para não me atrapalhar de novo. 50. Esse daqui é de 35 dias. Então, esse 35 e esse daqui de 60, esse aqui é de 60. Então, tem outro de 60 aqui, não tem? Aqui. Esse é de 60. Não. 60 dias aqui, ó, tá? Então, esse aqui concorre, esses dois concorrem. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a rúcula. E no outro lá, eu vou colocar o manjericão. Só para não ter problema, eu vou deixar ele aqui, pra gente não ficar confundindo, ok? Mesma coisa, vai fazer com o dedo ali uma profundidade no máximo meio centímetro, ok? Lembrando que essas hortaliças, ela precisa de no mínimo 3 horas de sol todo dia, tá? Então, no mínimo isso. Senão, não vai ter a saúde necessária. Só que o espinafre a gente vai alternar com coentro, certo? Então, a gente vai colocar... Você já vai fazer os 2 rasgos, né? Isso. Eu vou pôr no espinafre salteado e Ok, coentro no meio. legal. Tá, então vai fazendo já a valinha, ok? Ó. Uma vala bem rala, né? Rasa? Perdão, rasa. Desculpa, às vezes eu tenho uns furos de português, mas minha esposa sempre me corrige, isso é muito bom. Cuidado só para não fazer muito na extremidade, porque senão vai ficar pouca terra, né? Então, ok? Deixa eu refazer. Refaça. Isso. Então tá refazendo porque ficou muito na extremidade aí. Acaba ficando pouca terra na lateral para ela. Eu vou tentar fazer zigue-zague aqui, para não ficar muito cheio. Não, pode fazer direto. Isso. Isso. Legal. A gente comprou um vaso. Ele tem aqui 20 centímetros por
60. Legal. Agora ela vai colocar a semente. Então ela vai colocar um pouquinho aqui, vai dar um intervalo, coloca outro, porque no intervalo aqui ela vai colocar o coentro. A semente é maior. Então agora ela vai colocar o espinafre. Não veio muito não. Ops, esse é grande. Então, ó, coloca um aqui, aí dá um espaçamento. Tá vendo aqui, ó? Isso, outra aqui. Outra aqui, você distribui, né, conforme a quantidade. Essa já não vem com abundância. Semente é maior, né? Semente é maior, exatamente. Só que o que acontece é que o espinafre, o ciclo dele é mais longo. Então a rúcula vai sair e ela vai dar espaço para o espinafre. O coentro vai estar aqui junto. E o coentro ainda é repelente de inseto por conta do cheiro. Então o coentro vai sair rápido. E o espinafre, no final, ele que vai ficar aqui. E o tomate. Se você observar, então aqui eu tenho uma semente, ali eu tenho outra. Então no meio das duas aqui ela colocou a outra semente, só que do outro lado, ok? E assim sucessivamente, tá vendo? Tá fazendo um zigue-zague. Aí se sobrar, coloca duas juntinhas, não tem problema. Porque para esse caso aqui a gente não vai ter, se quiser, se for refazer o ciclo, aí a gente vai comprar novamente a semente. E por fim agora, o coentro. Lembrando que, se eu não me engano, acho que é o coentro que sai primeiro de tudo, é isso? É. Tá vendo? Colheita lá em dias, 35 dias. Então o coentro, ele vai sair primeiro que todo mundo. Então a gente vai primeiro colher o coentro. Depois que colher o coentro, aí vem a vez do espinafre. Depois que escolher... da rúcula. Aí depois que colher a rúcula, aí é a vez do espinafre. Essa é a grande chave aí da agrofloresta. Lembrando que isso aqui é a nossa primeira experiência com horta. A gente está batendo muito nisso, porque com certeza vai ter alguém que tem mais experiência e vai ver algumas coisas que não deveria ser feito. Isso daqui não como é que a gente fala? A gente está compartilhando apenas, tá? A gente não pode dizer se isso aqui é o certo ou não, porque na realidade a gente não tem o conhecimento suficiente. Então isso aqui é só para que você tenha uma ideia de como a gente está fazendo. O coentro, ele manda colocar 10 sementes juntas. 10? 10 sementes. Tá. Então, ó. Eu não vou contar 10, mas eu vou colocar... Como o espaço é pequeno, acho que eu não vou pôr 10 não, vou pôr 7. Tá. Então, tá pondo 7 aqui, certamente. Umas irão... Tirou todas já? Tá tudo na tua mão? Não dá muita coisa não. Vou comprar 2. Legal. 7 ou menos, né? Não vai dar. A gente tá colocando 7, tá? Ao invés de 10, como recomenda aqui o fornecedor. Porque ficou um espaço muito grande. Como é a primeira vez, então a gente não tinha noção do tamanho. Então assim ficou esse canteiro, ó. Coentro, espinafre, rúcula. E assim também vai ser no outro, né? Não vou filmar porque senão vai ficar muito repetitivo. Mas basicamente é isso. Agora a gente vai fechar a vala. Legal. A pazinha a gente comprou, mas é mais pro capricho, tá? Não precisa não, pode ser com o dedo mesmo. É só porque a gente está vivendo aí um momento ímpar. Estamos como se jovem nós fôssemos, de tão animado que a gente está. E agora, por fim, ela vai borrifar o canteiro, tá? Vai deixar ele úmido e é recomendável sempre que esteja úmido. Então a gente tem que manter sempre a rega, de tal forma que se você passar o dedo lá e estiver seco, então está na hora de fazer a rega, ok? Então se for dar uma rega aqui, ó, isso, borrifa. Pode borrifar com força, isso, legal.
tá bom? Então a gente vai manter ela úmida, não encharcada, mas úmida, porque isso aí vai ser o segredo para que as nossas sementes possam germinar. Tá ok? Então, de tempos em tempos, a gente vai mandar aí um vídeo para que vocês possam observar aí e acompanhar conosco essa nossa primeira experiência. Um forte abraço, se Deus permitir, até a próxima.